Paz do Senhor, mais uma vez aqui juntas, para aprender da palavra, para ouvir como vocês estão. Eu creio que todas nós estamos bem, seja homem, seja mulher, jovem, adulto, ancião, estamos bem. Porque enquanto a gente vê nessa vida, vamos passar por luta, mas estamos bem, vai tudo bem, né? Porque Deus cuida de nós, cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Se eu estou aqui falando para você é porque Ele já falou para mim, para eu ter cuidado. Vai falar com você, por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele não precisa da gente, é a gente que precisa dEle. E temos alegria em adorar, em amar e ser grata por tudo a Ele, não é verdade? Hoje nós vamos falar de uma mensagem um pouco triste, por que não dizer muito triste? Mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. O tema que Ele colocou me assustou, que Ele mandou eu falar. Mas eu estou aqui para obedecer e se Ele mandou para mim, porque a primeira pessoa que tem que colocar em prática e ficar atenta sou eu. E depois vocês. Amém? Então, o título, ele é forte, mas é para o nosso bem. É uma orientação do Mestre. A sua desobediência pode lhe custar a vida. Sabia? Que às vezes a minha obediência, a minha desobediência, a sua desobediência pode custar a vida. É mesmo, Beth? É. A gente vai ver na palavra, né? Porque tudo é com a palavra. A palavra é para orientar, para exortar, para abençoar, para ensinar. É para qualquer tipo de situação que o Senhor já vê lá atrás. O Senhor conhece o atrás e conhece lá na frente. Ele sabe o dia de amanhã. Eu e você não sabe nem daqui a 5 minutos. Mas o Senhor sabe tudo. Então, quando Ele nos exorta, quando Ele nos orienta, é para a gente ficar atento. Então, cuidado com o tema. A sua desobediência pode lhe custar a vida. A minha desobediência pode custar a minha vida. Mas em nome de Jesus Cristo, vamos ouvir, vamos ficar atento, vamos aprender, vamos colocar em prática, vamos vigiar e vamos dizer, Senhor, me ajuda, porque eu não quero morrer, eu quero viver para a glória do teu nome. Amém? Vamos ver lá em Juízes, capítulo 16. Vamos falar hoje de Sansão. Primeiro eu vou ler 16, o 5 e o 6, e depois do 15 ao 22. Amém? 16, 5 e 6 diz: Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos e te daremos cada um de nós 1.100 moedas, 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço, em que consiste a tua grande força? E com que poderia ser amarrado para te poder afligir? Sansão era um homem de Deus. Deus fazia coisas lindas na vida de Sansão. A família dele orientou tanto, mas Sansão volta e meia estava caindo no pecado. Sansão não vigiava. Sansão se engraçou de Dalila, que era uma prostituta. Em seguida, os inimigos de Sansão foram oferecer dinheiro a Dalila, para saber onde estava a sua tão grande força para destruir. Aquele que às vezes está com você lado a lado no pecado, sorrindo, com você falando de A ou de B, é aquela pessoa que vai te destruir. Porque tem outras pessoas ao redor dela que tem inveja de você, que quer ver o seu fim. E pode usar ela, pode persuadir ela, pode prometer algo a ela para te destruir. E ela vai concordar. Porque quem vive no pecado não tem compromisso com a verdade. Quem vive no pecado não tem compromisso com ninguém. O compromisso dele ou dela é com o diabo. Então, em nome de Jesus, tenha cuidado. Ele se encantou por Dalila. Mas em seguida, os inimigos dele já foram oferecer dinheiro a Dalila. Qual era a profissão de Dalila? Prostituta. Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo. Então tenha cuidado, porque a sua família lhe ama,
A sua família está perto de você, mas aquele que te oferece prazeres, aquele que diz aparentemente que te ama, que deixa você em êxtase, pode ter certeza que isso a qualquer momento pode te destruir. Eu li o 6, agora eu vou ler do 15 ao 22. Sansão tinha uma obra linda. Sansão tinha uma força brilhante. Sansão já tinha ganhado guerras maravilhosas, mas Sansão trocou por lentilhas de malícias, de pecado, de prostituição. Às vezes tem coisas que aos meus olhos e aos seus são bons, mas como eu disse ontem, leva para caminho da morte física, a morte espiritual, que é o pior ainda. Lembre-se que o título é: a sua desobediência pode lhe custar a vida. A minha desobediência, se eu não vigiar, pode custar a minha vida. O 15. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor? Perdão. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor? Não estando comigo o teu coração? Há 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. É que eu estou diminuindo, estou reduzindo a mensagem, os versículos que são muitos. Ela 3 vezes perguntou e 3 vezes ele criou situações e inventou para não dizer onde estava a sua força. Mas ela disse: tu me ama, tu diz que me ama, por que tu está me enganando? Estão zombando de mim. Porque ela sabia que Sansão estava na mão dela. Porque ela sabia dos prazeres, da vaidade, da carnalidade de Sansão. Em nome de Jesus. Tenha cuidado com quem está com você, que aparentemente te ama, é teu amigo, é tua amiga. Não é não. Quem vive no pecado não tem compromisso com ninguém. O compromisso dele é com o pecado. Um abismo chama outro abismo, como diz Salmo 42. Ele está contigo. Ele muitas vezes vê, ou ela vê o que você tem. Ele quer criar situações para armar, para tirar de você. E quando você não tiver mais nada, parte para outro. Em nome de Jesus, tenha cuidado. Porque 3 vezes Sansão brincou. E ela ali já colocou o amor dele em prova. Por quê? Porque ela sabia a fraqueza dele. A fraqueza dele era o sexo. A fraqueza dele era a carne. Eu e você tem que vigiar nossas fraquezas. A nossa maior fraqueza é adorar o Senhor. A nossa fraqueza é pedir socorro ao nosso mestre. Cuidado com esse lado do adversário, porque aparentemente você acha que está tudo certo. A Bíblia diz que maldito o homem que confia em outro. Não só eu nem posso confiar em mim, nem aquele que está ao meu derredor, que é o adversário, usando as pessoas para atrair minhas falhas, meus vícios, meu pecado, para me destruir. Isso é um alerta para mim e para você. Sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Veja que ela continuou a insistir. Com certeza ela fazia tudo o que ele queria, mas ela tinha uma meta: descobrir o segredo dele, porque existia dinheiro aguardando ela. E a Bíblia diz que dinheiro é a raiz de todos os males, quando não sabemos administrar. Quem está no pecado não sabe administrar nada de bem, de bom, de respeito, de amizade, de consideração. Não tem isso. Não esqueça disso. A sua desobediência pode lhe custar a sua vida. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu e de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Ele deu de bandeja o que ela queria. Ela simplesmente só esperou o momento certo. Ela fazia o que ele queria, porque ela tinha um objetivo com isso. Cuidado. Porque muitas vezes você pensa que toma conta da situação e não toma. Não toma. É um perigo muito grande se envaidecer, achar que é esperta, que é esperto. Aquele que está contigo ou que está com você homem ou você mulher,
é muito mais do que você. Não subestime, não brinque com o pecado, não brinque com o adversário, porque ele está ao nosso derredor procurando alguém a qual ele possa buscar, tragar, destruir. Quem vive no pecado não tem compromisso com ninguém, só com o pecado. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobriu todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Sube esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram até com ela, trazendo com eles o dinheiro. Veja que trouxeram o dinheiro. Às vezes você está com alguém crente que pode confiar. Essa pessoa está falando de você a pessoas que você nem imagina. A pessoas que às vezes te admirava, te respeitava e agora estão perplexas. Cuidado com quem você anda. Vigia, porque isso pode custar a tua vida. Lembre-se, quem vive no pecado não tem compromisso com ninguém. Dalila vivia no pecado. Dalila oferecia o trabalho dela. O trabalho dela era prostituição. E ela ali se fez amiga e amante de Sansão. Por quê? Porque o inimigo queria destruir Sansão. Sansão tinha um compromisso. Sansão tinha um chamado com Cristo. O inimigo sabe o meu compromisso, o meu chamado com Cristo e o seu. E ele fica procurando fraquezas. E se a gente der brecha, ele destrói. Cuidado, para que não custe sua vida. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. A partir do momento que ele desobedeceu, a força retirou-se. Sabe o que é isso? Não tinha mais compromisso com o Senhor. O compromisso de Sansão agora era com o pecado. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E o que afasta o homem de Deus é o pecado. Quando o pecado entra, Papai do céu se afasta e o maligno toma conta. E o compromisso dele é com a destruição. E disse-lhe ela, os filisteus: Vê sobre ti Sansão. Despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha tirado dele. Veja como ele estava confiante. Eu vou sair mais uma vez. Maldito homem confia em outro. Não confie nos outros. Aqueles que vivem no pecado, não confiem em você mesmo, porque você é falho. Às vezes você se entrega com a sua própria vaidade. E quem está ao seu redor e ao meu redor está olhando as fraquezas, as vaidades, as tolices. A Bíblia diz que o soberbo procede à queda. Tenha cuidado, porque quem vive no pecado não tem compromisso com amor, com seriedade. O compromisso dele e dela é com a luxúria, com o sexo, com a carne, com a vaidade. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E o mal só tem compromisso com o próprio mal. E o mal traz o quê? Destruição e morte. Então os filisteus pegaram nele e o arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a gaze. E amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze e giravam ele como um moinho no cárcere. O escarnecimento, a zombaria, porque queriam destruir ele, tinham inveja. Cuidado, porque alguém está olhando e está torcendo pela sua queda, torce pela minha queda. Vigie, fica perto de Jesus. Ele é amor, ele é verdade. A Bíblia diz que até quando a gente é infiel, ele permanece fiel. É esse que não joga nada em rosto. Pelo contrário, ele joga nosso pecado no lago do esquecimento. Se entrega a Jesus, te afasta do mal enquanto é tempo. Porque se o Senhor está falando, é porque Ele sabe o dia de amanhã. Ele sabe quem está contigo. Ele sabe os planos malignos. E Ele sabe que vai te destruir. Porque aqui, quando Sansão perdeu a força, o Senhor retirou-se dele. O Senhor avisa, avisa, avisa. Quando a gente não quer, Ele se retira. E quando Ele se retira, quem é que vai tomar conta de nós? O maligno. Mas está repreendido e destruído em nome de Jesus. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer como quando
outra rápido. Como quando foi rápido. Veja, Deus foi tão fiel que até no escarnecimento, na zombaria, ele preso, sendo rodado num moinho, preso, veja como ele estava. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, ficou cego. Aqueles que dizia que amava Dalila, entregou ele de bandeja, ele ficou cego, ele perdeu a graça de Deus, ele não via mais nada. Fizeram descer a Gaze, a uma cidade, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e giravam ele num moinho no cárcere. Ele preso, sendo girado, sendo escarnecido, sendo zombado, sendo ridicularizado. É assim que Satanás faz. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele primeiro mostra a carne, as delícias do mundo, mas depois ele mesmo destrói. Tenha cuidado. Agora, para terminar, a gente vai ver do 23 ao 31 as consequências do pecado, da desobediência de Sansão. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrar, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo, gozando, zombando, ridicularizando de Sansão. Mas quem era Sansão? E agora? Quantos olham para você e está doido para você se destruir? Porque tem inveja. Em nome de Jesus, desperte, acorde enquanto é tempo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus. Eles louvavam ao Deus dele. Esse povo que vive no pecado, o Deus dele são coisas malignas. São coisas terríveis. Vigie. Porque dizia: nosso Deus, e aqui está Deus com D minúsculo, nos entregou nas mãos do nosso inimigo. Nas mãos do nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava a nossa morte. Quem foi que entregou Sansão aos inimigos? O adversário, o demônio. Sucedeu que, alegrando-se-lhe os corações, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram estar em pé entre as colunas. Sansão agora ficou ali naquela arena como chacota, ridicularizado, humilhado. É assim que você quer ficar? Às vezes tem uma história tão bonita, tem um passado tão bonito, e vai ser jogado na lata do lixo, deixando Satanás envergonhar, ridicularizar. É seu nome que está em jogo. É o meu nome que está em jogo. Vigie. Não se entregue à morte. Não deixe Satanás lhe ridicularizar, porque Deus está te avisando, porque te ama. Então disse Sansão ao moço que eu tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste nela. Na hora do seu final, ele ainda teve um entendimento, porque até no final, Deus ainda está ali, olhando para a gente, para nos dar um livramento, mesmo que já seja tarde demais, mas Ele ainda está ali cuidando de nós. Vamos ter cuidado, nosso Deus é fiel o tempo todo. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Quer dizer, uma arena enorme. Trouxeram Sansão para o centro, para ridicularizar. Já estava cego, já não tinha mais nome. O Espírito de Deus tinha se afastado dele. Cadê a prostituta Dalila? Ela recebeu o dinheiro e foi embora. E ele ficou na mão dos acusadores. Em nome de Jesus, vigie. Vigie com a Dalila. Tenha cuidado. Quem está no pecado só tem compromisso com o pecado. Não esqueça disso. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, aqui está Deus maiúsculo. Senhor Deus, peço que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Só essa vez. Ele não tinha mais oportunidade.
ele deixou bem claro, só essa vez. Porque tudo que Deus fez por ele, que deu a ele, que abençoou ele, que honrou ele, ele jogou na lata do lixo. Ele disse a Deus com suas atitudes, eu prefiro prostituição, eu prefiro a carne, eu prefiro a vaidade, eu prefiro o pecado. E o pecado destruiu. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que o sustinha a casa e arrumou-se sobre elas. Vou repetir, perdão. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e arrumou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nele havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai a tomaram e subiram com ele, e sepultaram entre Zorá e Taó, no sepulcro de Manaó, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Ele morreu. No seu último momento, ele disse, Deus, só mais essa vez. A única oportunidade que ele teve, Deus permitiu. Ele morreu e matou a todos. Mas ele poderia ter tido um futuro brilhante. Poderia ter, como começou bem, terminar bem. Começou bem, mas terminou mal. Quem tem compromisso com o pecado, ele não tem outra coisa para te oferecer a não ser o pecado. Ele não tem caráter, ela não tem caráter. Ela pode até fazer coisas que você goste, que você, que você ame, mas é só carne. Não tem outra coisa a te oferecer. Porque quem está nas mãos de Satanás não tem verdade, não tem seriedade, não tem compromisso com ninguém. O compromisso dele ou dela é com o pecado. Então, cuidado. Olha o tema que Jesus mandou eu falar. A sua desobediência pode lhe custar a vida. Porque a desobediência de Sansão lhe custou a vida. E para terminar, olha o que eu e você somos. Porque nós fomos criados por Deus. Um dia nós vamos morrer e o Espírito vai subir. Querendo ou não, crendo ou não, tendo fé ou não, confiando ou não, acreditando ou não, vai prestar conta a ele. Não tem outra saída. Aqui, em 1 Coríntios 6, 19, presta atenção o que diz. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O meu corpo e o seu é templo do Espírito Santo. Que habita em vós, que habita em mim, habita em você. Proveniente de Deus, é de Deus. A gente querendo ou não, nosso corpo pertence a Deus. E que não sois de vós mesmo, eu não sou de mim mesmo. Você não é de você mesmo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Já pensou? Esse corpo que o Senhor deu, que deu saúde, que cuida, que alimenta eu e você com a graça, com amor, com a bondade, a gente colocar esse corpo em pecado? Pegar esse corpo para praticar coisas indecentes, onde a gente estiver, ele está. Porque Davi disse que se fizesse a casa dele no abismo, no inferno, o Senhor lá estaria. O Senhor está comigo e está com você em todo lugar. Ele ama, ele cuida. Por isso que ele está avisando. Tenha cuidado. Sansão começou bem, mas terminou mal. Sansão brincou com o pecado. Sansão acreditou em Dalila. E ela o destruiu. Porque Dalila, quem vive no pecado, só tem compromisso com o pecado. Não ama ninguém, não respeita ninguém. Aparentemente, ele estava no colo dela, com a cabeça nas suas coxas, mas a traição já estava toda maquinada, toda armada. Tenha cuidado, vigie, acorde enquanto é tempo, porque você já teve uma vida tão boa. Termine bem, não comece bem e não termine mal, em nome de Jesus. O tema é, a sua desobediência pode lhe custar a vida. Amém? Deus abençoe, pense nisso. Deus te ama,
Deus me ama, é por isso que Ele está nos alertando.